Bom dia, Brasil. E aí, gente, animados para as férias? Calma aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Estão animadinhos para as férias, mais ou menos? Gente, parece que as aulas vão voltar. Eu acho que dia 18, 17. Vocês viram? Ah, é, Milene, porque eu já tô quase pirando. É dia 17, né? Então é isso mesmo, dia 17. Ah, é. Ah, tem isso também, né? Ah, obrigado, Maju. Manda um beijo para ela também. Obrigado pelo carinho. Bom dia, Gabriel. Gabriel, mudou a nota? Mudou a sua nota? Alterou a nota? Sim, que bom. Teve um outro também, não foi? Foi Gabriel e quem foi a outra pessoa que estava com problema na nota de literatura? Na maioria das coisas não vão que vai voltar e não volta. Ah, sim, Milênio. Gente, vocês lembram quem foi? Foi o Gabriel Lúcio. E qual foi o outro aluno que estava com problema na nota de literatura, que eu não lembro? Acho que era uma menina, não era? Eram duas pessoas. Enfim, vamos lá, né? Visual, vi, visualizadores de status de professor, vocês, né? Vou bloquear vocês todos. Eu posto uma foto, 20 alunos, em 1 minuto visualiza meu status. Meu Deus, eu não posso postar nada muito pessoal, muito íntimo, que vocês sabem de tudo. Que inferno. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual é a página que eu estou aqui. Deixa eu aumentar esse raio desse Sionica. Gente, nós paramos, eu acho que foi na. Como é que isso aqui é diferente do site? A gente vai começar a página 61, tá? É, Rafael, é horrível. Sua aula tá travando muito? Sua aula ou sua conexão? Eu mandei só para Milênio. É, gente, a minha também tá normal. A minha internet está tranquila. Página. Vai bem, obrigado. Sem Covid. Vocês tiveram aula de quê antes de mim? História? Física? Ah, tá. Nossa, um pulo, né? Ah, tá. Física para literatura é uma grande diferença, né? Aí depois história aí tá no mesmo campo, né? Quase. É, né? Literatura a gente vai falar de fato histórico, não tem como.
Se bem que hoje não tem muito a ver com a parte da história. Então, olha só, turma. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Leia o texto e responda as questões 1 a 5. Alguém gostaria de declamar? Gente, lembrando que isso aqui é Arnaldo Antunes, né? Arnaldo Antunes é ex-titã do Titãs. Ok, Manju. Ok, Rafael. E depois ele fez parte dos tribalistas, né? Com a Marisa Monte e o Carlinhos Brown. Vocês estão sabendo o que eu estou falando, né? Em turma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem é o Arnaldo Antunes? Ah, tá. Então, olha só. Bom dia, Elizabeth. Então, olha só, turma. Ele é um poeta, né? Um compositor. É como eu sempre falo para vocês, toda música é um poema. Então, nós estamos estudando as sílabas poéticas, né? Então, é comum isso acontecer. E ele faz parte de um movimento literário que se chama literatura contemporânea, né? Poesia concreta. Ele faz parte do concretismo, Arnaldo Antunes. E aí, quando chegar no terceiro ano, vocês vão estudar a fundo sobre Arnaldo Antunes, tá? Como Chico Buarque vai entrar também nessa situação toda. Alguém gostaria de declamar o poema ou vou eu mesmo? Posso? Deve. Eu coberto de pele, coberto de pano, coberto de ar, e debaixo de meu pé, cimento, e debaixo do cimento, terra, e sob a terra, petróleo correndo, e o lento apagamento do sol por cima de tudo, e depois do sol, outras estrelas se apagando mais rapidamente que a chegada de sua luz até aqui. Complexo, né? Você conhece muitos poemas e talvez até saiba algum de cor. Conhecem, gente, algum poema? E sabem algum de cor? Não? Então tá. Que diferenças mais nítidas você percebe entre ele e o texto de Arnaldo Antunes? Por exemplo, vamos dizer que você conheça um poema, né? E que nesse poema você vai ver uma diferença, estabelecer uma diferença que está sendo nítida entre esse texto, né, e o texto que você conhece, e o texto do próprio Arnaldo Antunes. Então, geralmente os poemas ele tem mais de um bloco, né? Que no caso ele foi escrito em um único bloco. É como se você pegar, tem aluno que faz isso, pega um texto, uma prosa, aí ao invés de colocar em prosa, divide o texto como se fosse poema. Então, olha só a explicação que o livro está dando aqui, gente, a resposta que o livro está dando. Vamos discutir sobre isso. O texto de Arnaldo Antunes foi escrito em um único bloco. Vocês podem ver que tem um único bloco, certo, turma? Sem divisão em versos e estrofes. Também você não está vendo verso, você não está vendo estrofe. Estrutura sem um único período, que se desenvolve sem nenhum sinal de pontuação, da maiúscula inicial até o ponto final. Realmente, não tem um ponto, um sinal de pontuação, tanto que o Rafael leu, quando o Rafael estava dando pausa, mas o Rafael estava dando pausa por quê? Porque ele já tem, vocês que são alunos de primeiro ano, já tem noção de pontuação, onde entraria ou não. Caramba, que está faltando uma vírgula. Ué, esse ponto aqui, está entendendo mais ou menos, turma? Existe um escritor português chamado José Saramago, tá, turma? Não sei se vocês já ouviram falar desse cara, né? Ele é super premiado, ganhou o Nobel, ganhou o Prêmio Máximo de Literatura. José Saramago é um escritor português, ele não é brasileiro, tá, turma? Porque o nome é português, aí todo mundo, é Brasil. Não, ele é português. Então, vocês, por favor,
Prestem atenção nesse tipo de coisa aí para não falar besteira, tá? É português. E o que aconteceu? Eu não sei se eu já falei sobre ele com vocês no nono ano, lembra que eu falei mais ou menos que existia um escritor que ele escrevia sem pontuação? Vocês lembram disso? Aí que alguém chegou para mim e falou assim, professor, mas como que pode um escritor escrever sem pontuação? Aí eu falei assim para vocês, isso é estilística, isso é o estilo do autor. E é mais complexo, é mais difícil para ler. Por quê? Porque não tem pontuação. Então, a pessoa que não... Dificilmente, né, gente? Alguém que não vai... Geralmente as pessoas que leem e que curtem literatura vão ter uma noção boa de gramática, né? Então, não tem como você... Vai acontecer o que aconteceu com o Rafael, vai ser inerente à vontade, vai ser automático. Rafael foi Rafael Cuba. Né? O Rafael lendo, e o Rafael já deu as suas pausas naturais. Vocês perceberam que a pausa no texto do Rafael foi algo natural, mesmo não tendo pontuação? Rafael, você percebeu isso na hora da leitura? Na verdade, no início ficou meio confuso, mas depois eu fui pegando o Foi jeito clareando, né? de fazer as pausas. Porque no início você percebeu que não tinha pontuação, mas depois já foi algo automático, natural, né? Por quê? Isso. Porque lembra quando nós estudamos, vocês vão lembrar agora, turma, vocês lembram quando nós estudamos em gramática, não foi literatura, em gramática, que nós estudamos a gramática internalizada, que eu falei para vocês que existe uma gramática interna e que existe a gramática normativa. Lembram disso? A gramática normativa são as regras que nós estudamos nas aulas de gramática. E a gramática internalizada é o seu pensamento, independente de ordem, de normas, de regras. Lembram mais ou menos disso? Primeiro ano, eu estou falando com vocês. Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Então é exatamente isso, é a gramática interna. Ó, número 2. O poema é composto de um único parágrafo, mas podemos identificar 3 segmentos, correspondentes aos conjuntos de camadas que envolvem o eu no universo. Né? O que seria esse eu aí, gente, no universo? Alguém saberia me dizer? Eu não fiz o de cima, né? Tem que fazer o de cima. O eu no universo. Então, olha só, gente, quando a gente fala o eu, está voltado para a questão espacial, está voltado para a questão quem sou eu de identificação. Então, divida o texto e indique as palavras iniciais e finais dos 3 segmentos. Explique sucintamente, ou seja, resumidamente, de uma maneira simples, cada conjunto de camadas. Então, olha só. As palavras iniciais e finais dos 3 segmentos. Então, o primeiro segmento, gente, eu e depois ar. O segundo segmento, e debaixo, correndo. Está sendo dividido por eu, né? Correndo. Já o terceiro, e o lento, aqui. Então, no caso, o primeiro eu, ele está voltado para o quê? Para questões físicas do corpo, né? A coloração da pele, a roupa que você está usando, né? O ar. Já o segundo, as camadas que estão abaixo do corpo, na Terra. O terceiro é que estão acima, no universo. Estão fazendo o quê? Estão copiando ou estão tirando print? Vocês estão fazendo o quê, turma? Vocês estão copiando?
Já, gente. Posso, turma? Ai, gente, vai dar uma. Mas se alguém quiser tirar foto, eu agradeço. Então tá. B. A sucessão das camadas que envolve o eu é marcada pela repetição de palavras e pelo uso de preposições. Identifique essas ocorrências em cada segmento do texto. Então vamos lá, gente. Primeiro segmento, coberto de. Segundo segmento, né? No caso, coberto de 3 vezes. Segundo segmento, preposições, né? Debaixo de. E sob. Está pedindo para vocês localizar as preposições. Já no terceiro segmento, por cima de e depois de. No caso aí vai ser uma locução prepositiva, né, turma? Ai, gente, minha irmã teve a dar uma, tá dizendo, tá falando que caiu no meio da rua. Posso para a próxima, turma? Que conjunção foi utilizada de forma repetitiva pelo poeta? O E, né? Até o polissíndeto, né, turma? É classificado como polissíndeto. Quando eu tenho várias vezes as conjunções aparecendo, né? Então, no caso, o E, ó, você vê que está aqui, ó. E debaixo, e sob a terra, e depois. Que sentido a repetição enfática dessa conjunção atribui ao poema? Porque olha só, gente, às vezes você repete muito uma palavra em um poema, né? Essa repetição vai ser atribuído um sentido. Que sentido seria esse, né? Vai enfatizar a sucessão ou acréscimo de camadas que envolve o eu lírico. Posso subir? Gente, vocês estavam copiando lá embaixo? Ó, vamos aqui para cima, que tinha algumas atividades e eu não tinha percebido. Retomemos agora a leitura dos sonetos de Gregório de Matos e de Tite de Lemos. O soneto criado por Gregório de Matos e o soneto criado por Tite de Lemos referem-se à dificuldade de se compor os versos.
Vamos conferir como eles se saíram. Para isso, faça a escansão dos seguintes versos, não deixando de assinalar as tônicas dominantes. Então, olha só, turma. Então, tá aqui o verso. Na quinta, torce agora a porca o rabo. Então, nós vamos pegar e vamos fazer a escansão, né? Então, primeiro, na, quim, tá, tó, se a. Ó, na quinta torce agora. É como se torce agora, é como se a palavra torce agora fosse a mesma palavra. Então, a sílaba C e o A é como se estivesse juntando. Có, ra. Qual outro A? Agora a porca o rabo. Então, no caso, qual seria a sílaba tônica? O tor, né, de torce, o gó do agora e o por, não, o i não, né? O por do porca e o ra do rabo. Ok? Então, a minha quarta sílaba é intensa, né? Minha sexta também, a minha oitava, minha décima. Estão lembrando disso mais ou menos, turma? Então, aqui no caso, né, nós temos o quê? Decassílabos, né? 4, 6, 8, 10. Tite de Lemos, ou 8 jogos de adivinhação. Tá o símbolo, né? O 8 está em símbolo. Quando o 8 estiver em símbolo, o que nós temos que fazer? Escrever o 8 por extenso. Ou, oito, jogos de a. Estão vendo, gente, que quando o a for artigo ou preposição, ou quando o a for separado de uma sílaba, ou até uma outra vogal, ele se une à sílaba anterior. Jogos de adivinhação. Então, aí, no caso, mais um exemplo de decassílabos, né? O jó e o são. Explique se os poetas conseguiram não respeitar as regras que você acabou de estudar, né, gente? Então, exemplo, o Gregório de Matos, ele conseguiu, né? Gregório de Matos, ele observou que o verso tinha possibilidade da leitura como heróico ou como sáfico, né? A leitura em voz alta. Então, a tonicidade está no quarto, né? No oitavo, no décimo. Ao contrário do que demonstra a leitura do Tite, né? Então, olha só, turma. Gregório de Matos seguiu as regras rigorosamente. Observar que o verso tem a possibilidade de leitura como heróico ou como sáfico. A leitura em voz alta, marcando-se bem, primeiramente, a tonicidade da quarta, oitava e décimas sílabas, mostrará que o poeta pretendeu escrever um decassílabo sáfico. Ao contrário, o que demonstra uma leitura focada na tonicidade da sexta e décima sílabas, típicas de verso heróico. Já Tite de Lemos não acentuou nem a oitava nem a sexta sílaba. Assim, o verso sáfico ficou sem o segundo acento dominante. Esse defeito de versificação chama-se verso de pé quebrado. Porque, no caso, jogos, né? Jogos. É como se o som tivesse aberto. Então, é como se tivesse um acento. É metafonia, né? Quando eu tenho a palavra no singular, é jogo. Quando a palavra vai para o plural, é jogos. Jogos. Gente, sobre essa explicação aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão copiar, vão tirar print? Como é que vai ser isso aí?
Utilizando as letras, faça o esquema de rimas do soneto de Gregório de Matos em ordem alfabética. Atribua uma letra a cada rima. No caso, turma, seria esse poema soneto que está na página 59, 58, né? Então, olha só. Gabo é o primeiro verso, então vai ser a letra A. Primeira, já mudou o verso. Então, olha só, gabo está rimando com cabo. Então, abo é rima A. Eira, da primeira, está rimando com terceira. Então, eu tenho ABBA. Então, a primeira é ABBA. Aí, depois eu vou mudando aqui, ó. Eu tenho rabo, maneira, canseira e brabo. Então, turma, eu tenho A de novo, né, que vai rimar com brabo, é o A, que porque o rabo e o brabo é a mesma coisa da estrofe de cima, com gabo e com cabo. Então, rabo e brabo, na segunda estrofe, então, na segunda estrofe é A de novo, e maneira com canseira, mas também já tem a rima que é a mesma, lá da primeira e terceira. Então, continua sendo B. Agora vai começar, ó, direi, já é C, porque essa rima ainda não apareceu, que vai rimar com rei. Então, honrar, direi, C, certo? Então, olha só, turma, ABBA, né? ABBA. Então, depois, no caso, a outra, que eu não lembro qual é... Só um minuto. A outra aqui é honrais. Direi vai rimar com rei, então tem uma rima nova. É C, o honrais é D e o rei é C de novo. Ditei rima com rei do rei, então é C de novo. E o honrais vai rimar com mais, as. Então, no caso, vai ser D de novo. Então, eu tenho C, D e C. Gente, estou percebendo, isso aqui é até forma de música, né? Quando você for compor alguma música, sei lá, de repente algum rap, é uma forma de você saber como rimar, né? Rafael, é minha mãe, que tá igual uma maluca, você vendo ela na cozinha. Esquece que estou dando aula. Assim, tem aquela briga com a moça da faxina, tem aquela... Arruma encrenca com o homem do ovo, tem carro do ovo, não sei o quê. Aí ela assovia, ela briga com o cachorro. Tem umas coisas assim, sabe? Mas vocês devem ter suas coisas com as mães de vocês também, né? Porque é tudo igual. Então, olha só.
Pronome eu é a palavra central do texto. Interprete e explique como o eu lírico se vê em relação ao mundo. Então, no caso, gente, tem uma questão aí de egoísmo, de egocentrismo, né? Por quê? Porque ele se vê como centro do mundo, né? Ao mesmo tempo que está envolvido por baixo, também está envolvido por cima, pelo mundo. Como se o mundo dispusesse estar em torno dele o tempo todo. E em camadas mais distantes, e ao mesmo tempo camadas próximas ou até mesmo mais distantes ainda, né? Então, no caso, vamos lá. Se vê como centro do mundo, envolvido por baixo e por cima pelo mundo, como se este se dispusesse em torno dele, em camadas cada vez mais distantes, desde a sua pele até as estrelas mais longínquas. A palavra eu é a primeira do poema. Que outra palavra retoma o significado desse pronome? Que interpretação se pode dar à localização do pronome dessa palavra no texto? Né? É o aqui, né, gente? A palavra, no caso, é o advérbio aqui. O poema se inicia com o eu e se encerra com o aqui. Ao mesmo tempo que o lírico está encerrando no mundo, cercado por infinitas camadas, ele também encerra o mundo e é o centro para o qual tudo converge, até a luz das estrelas mais distantes. Quatro. A expressão das emoções na poesia lírica não é necessariamente direta e explícita. Que sentimentos do eu lírico em relação ao seu ser estar no mundo podemos interpretar em nossa leitura? Então tá aqui, né? Hein, gente? No caso seria o quê? Solidão, né? Um próprio sentimento de término, né? De fim, de tamanho, até mesmo um pessimismo, né? No caso, estrelas se apagando, coisas que envolvem, né? O próprio eu poético. A expressão das emoções na poesia lírica não é necessariamente direta e explícita. Que sentimentos do eu lírico em relação ao seu ser estar no mundo podemos interpretar em nossa leitura? Olha isso, gente. Eu coberto de pele, coberta de pano, coberto de ar. E debaixo do meu pé cimento, e debaixo do cimento terra. É... Vamos aí. Faça o que se pede. Né? Experimente copiar o texto dividindo em versos. Faça a divisão que você achar mais expressiva. Então, eu, você separa. No caso, você vai pegar aquele verso, aquele poema, que ele não colocou com forma de verso nem de estrofe, e vai dividir como se fosse esse poema em versos, né? Como que seria um padrão de um poema. Então, eu, aí embaixo do eu, coberto de pele. Primeiro verso, eu. Segundo verso, coberto de pele. Terceiro verso, coberto de pano. Quarto verso, coberto de ar. Quinto verso, e debaixo do meu pé cimento. Sexto verso, e debaixo do cimento terra. Sétimo verso, e sob a terra petróleo correndo. Oitavo verso, e o lento apagamento do sol por cima de tudo. Nono verso, e depois do sol outras estrelas se apagando. Décimo verso, mais rapidamente que a chegada de sua luz. E 11º, até aqui. Então, você vai pegar, vai dividir o que está unido, como se fosse em prosa, e dividir em uma estrutura de poema. Ok?
B. Observe o resultado. O que você considera que mudou no que se refere aos efeitos pretendidos pelo autor, né? Então, olha só, vai perder o impacto sobre o leitor, né? O volume compacto do texto original se desfez e com ele parte da sensação de um sujeito encerrado sobre as camadas sucessivas e ininterruptas do mundo. Gente, é exatamente isso. Como ele é egocêntrico, é como se algo completasse o outro sem uma pausa. Posso? Por nada. Então, olha só. O texto a seguir comenta a cobertura jornalística da Guerra Civil de 2012 na Síria contra o regime de Bashar al-Assad. Guerra na Síria narrada em primeira pessoa. Com o cerco ao trabalho da imprensa imposto pelo regime de Assad, a guerra na Síria é narrada em primeira pessoa. A oposição recorre a fotos e vídeos feitos com telefone celular. São imagens de pouca qualidade que percorrem o mundo retransmitidas de internet por ativistas sírios que deixaram o país, mas não a oposição. A agência oficial de notícias síria, SANA, também abastece a rede com imagens de ataques sofridos, danos materiais e, sobretudo, a dor de militares e seus familiares atingidos pela brutalidade da guerra. Assim, cada lado apresenta uma versão da história que não dissipa dúvidas sobre a confiabilidade das imagens das que são feitas e divulgadas por sujeitos diretamente envolvidos. Depreende-se do texto que a referência à narração em primeira pessoa é metafórica, com ela o jornalista quer dizer as fotos que documentam a guerra não são feitas por jornalistas profissionais, terceira pessoa, mas pelos cidadãos sírios, personagem desse conflito. Letra C. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros, os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Lembram, gente, do ano passado? Leia os seguintes textos. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser guache na vida. Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, veio um anjo safado, chato, de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, minha estrada entortou, mas vou até o fim. Chico Buarque. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Adélia Prado e Chico Buarque estabeleceram intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por reiteração de imagens. Letra A. A garrafa. Contigo adquiro astúcia de conter e de conter-me teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Por translúcida pões o dentro fora e fora dentro para que a forma se cumpra e o espaço ressoe. Até que farta de constante prisão de forma, saltes da mão para o chão e te estilhasse suicida, uma explosão de diamantes. A reflexão acerca de fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária contemporânea, que no poema de Zé Paulo Paes se expressa por um processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra. Letra D de dado. Letra D de dado. Está acabando, né, turma?